Oi, gente, boa noite. Então, antes da gente começar, não esqueçam de entrar lá no blog, queriaserpsicóloga.com.br. Deixa eu ver, esqueci os banners. Não, tá aqui. Não saiam da página sem curtir, por favor. E a gente também tá no Instagram, @queriaserpsicóloga. E eu esqueci completamente que a gente tem uma coisa ainda chamada e-mail. E essa semana eu descobri que é muito boa, porque serve para a gente mandar coisas mais longas, dar depoimentos, arquivos mais pesados, a gente precisou essa semana. Então, vocês também podem utilizar. Se quiserem mandar alguma coisa para a gente, tá bom? Aliás, setembro é o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Estou sempre pedindo coisa, né? Mandem fotos pra gente. A gente está numa pandemia esse ano, a gente conversa muito sobre isso aqui, e nós não fizemos nenhuma ação. A gente distribui fitinha, normalmente a gente esse ano não vai ter isso. Então, se vocês puderem, quiserem, tirem fotos com fitinha, quem puder, e mandem pra gente postar. Ou postem, marquem a gente também. Mãe tá aí também. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, Nice! Bom, vamos começar aqui. Gente, bom, como eu já tinha falado na semana passada, hoje a gente vai ser um pouquinho diferente nossa sala de espera hoje, porque a gente vai falar de um tema mais pesado, mas um tema muito necessário, suicídio. É um tema pesado, mas a gente não precisa falar de uma forma pesada, né? Pelo contrário, a gente tem que fazer uma conversa muito simples, de uma forma simples e que seja acessível para todo mundo, para justamente desmistificar muita coisa que tem em torno do suicídio, que só gera estigma e preconceito, né? E que prejudica a prevenção. Esse mês a gente a gente está na campanha Setembro Amarelo pelo terceiro ano, oficialmente, pelo blog. Desculpa. Então, vou explicar um pouquinho para vocês o que é o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro ele é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Conta-se que no dia 10 de setembro, um jovem chamado Mike M. se suicidou nos Estados Unidos e ele tinha um Mustang amarelo que ele gostava muito. E os amigos dele tiveram uma ideia de distribuir umas fitas no funeral dele, umas fitas amarelas por causa do Mustang, que ele gostava muito, com um bilhetinho escrito: se precisar, peça ajuda. E aí esse dia ficou marcado, começou esse movimento como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aqui no Brasil, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, criou o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio durante um mês inteiro. Então, para dar algumas informações básicas sobre suicídio, no nosso blog vocês encontram mais. O suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida em algum lugar do planeta. Isso significa que no final dessa live é possível que 90 pessoas tenham cometido suicídio. No Brasil, são 12 mil casos por ano. Cerca de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. A depressão, o transtorno bipolar e a dependência de substâncias, nessa ordem, são as principais causas. Porém, das pessoas que têm transtornos mentais, só 2% cometem suicídio. Para cada suicídio, outras 6 pessoas, pelo menos, vão passar por um sofrimento profundo. Mas o luto do suicídio ele pode atingir até 135 pessoas. São consideradas pessoas sobreviventes de suicídio, inclusive desde o círculo próximo da vítima, até as pessoas que prestam um atendimento, a comunidade próxima, por ser uma experiência muito traumática e antinatural.
A esperança é que 90% dos casos das vítimas sobrevivem, né, das tentativas. Né? E quando a gente pensa em sobrevivente de suicídio, né, e a gente falou que aqui a gente ia fazer um papo entre sobreviventes, vem logo na cabeça, a primeira coisa que vem automático são as pessoas que tentaram suicídio e não morreram, aqueles 90% que eu estava falando ali. Porém, né, existe um grupo de sobreviventes em cada caso de suicídio que, do meu ponto de vista, merece ganhar uma atenção muito mais especial, que são aquelas pessoas que ficam vivas e que vão ter que viver o luto de um suicídio que aconteceu. Porque... Pessoal, vocês estão me vendo, ouvindo? Carol, Matheus? Ok, tá. Hã? Ok. Galera do Face, vocês estão me vendo? Desculpa, gente, foi um problema com o computador aqui, tá? Mil perdões. Pior que não foi nem a internet, foi o computador mesmo. Mas a internet é uma porcaria mesmo também. Bom, gente, vamos lá então, sem mais demora, né? Tava falando que a gente costuma pensar no sobrevivente de suicídio como aquela pessoa que não morreu, né? Mas que tem, que na minha opinião, tem um grupo de pessoas que eu acho que merece mais atenção, que são os que sobreviveram à morte, a morte do suicida, né? Que são o círculo próximo da pessoa que faleceu. E nós chamamos aqui hoje uma pessoa para conversar com a gente que passou por uma perda terrível, né? E que hoje ele presta um serviço que eu não sei se ele tem noção do que significa isso que ele faz. Enfim, quer compartilhar essa experiência com a gente. Eu vou chamar aqui o Matheus. Oi, Matheus. Olá, gente. Tudo Como bom? você está? Bem. Estou bem e tô por aí. Matheus, que estava de aniversário ontem. Parabéns, Matheus. Uhul! Sim, completei 35 primaveras ontem, foi muito bom. Fiquei, Olha. joga... Fiquei jogando muito videogame, trancadinho dentro de casa, mas foi tudo Ai, bem. que ótimo. Coisa boa, né? Coisa boa jogar videogame. Ficar trancado já não é tanto, né? Não muito, mas a gente se vira. Sim, sim. Matheus, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço Essa o não é uma convite. conversa, essa não é uma conversa fácil, né? Não, Mas também não precisa ser complicada, a gente não precisa ter tabu para falar a respeito, né? Acho que é importante, né? Isso. Gente, a gente está propondo aqui, se propondo fazer uma troca. Todo mundo sabe que eu tenho transtorno bipolar, né? E as pessoas próximas a mim sabem que eu já tentei suicídio. Foram 4 vezes, uma aos 12, outra aos 14, outra aos 19 anos, e a última em 2012 eu não calculei não fiz a conta. O Matheus, ele tá do outro lado dessa história. Ele perdeu o pai há 4 anos, né, Matheus? exato, E foi 2016. isso. Conta pra gente um pouco, Matheus, como foi essa experiência? Então, quando eu começo a comentar sobre, eu falo que, por uma pena, eu sou um pouco experiente nisso. Porque em 2019, o meu padrinho, que era irmão da minha mãe, ele foi a primeira pessoa com quem eu tive contato que cometeu o suicídio. E isso já foi bastante impactante na época, né? 2009, eu tinha acabado de mudar para São Paulo no ano anterior, e aí fui pego de surpresa, porque até então ele era meu padrinho, era um super amigo meu, assim, um dos meus grandes amigos. E aí a gente teve esse baque. E aí, com o passar do tempo, o meu pai, meu pai desenvolveu uma depressão extremamente forte, assim, atrelada a questões de trabalho, enfim.
E no total, assim, a trajetória dele foram 6 meses, assim, da constatação da coisa mesmo, assim, que ele era um cara muito fechado e tudo mais, né? Não deixava transparecer tudo isso, mas da constatação até as vias de fato foram 6 meses. E, e é complicado porque, justamente por eu falar que já tinha um pouco dessa experiência por conta do meu padrinho, a gente via o cenário se desenhando, né? E assim, e vendo que era uma depressão muito forte, com um medo muito grande dentro da gente, por já ter vivido a experiência, vendo o cenário se desenhando. A gente falava, caramba, deixa a gente te ajudar, como que a gente pode, né, fazer algo para que isso não seja real. Eu mesmo puxei algumas vezes o papo com ele, tipo, poxa, você lembra o que a gente já passou? A gente espera que isso não aconteça de novo. Como que pode ser, né, essa troca que a gente tenha? Só que não deu, né? Tipo, a gente entende que demora muito a entender depois que a sua parte sempre está tentando fazer da melhor maneira possível, porque é uma pessoa que você ama e você não quer perder essa pessoa. Então, do nosso lado, a gente sempre teve, assim, muito empenho, muito carinho, muito amor envolvido para que ele não precisasse chegar às vias de fato, né? Mas foi numa manhã de maio de 2016. Eu lembro que eu tava fora da agência para uma reunião e por sorte, sei lá por quê, eu não consegui entrar porque eu tinha esquecido o meu RG. Aí eu tava na portaria esperando, olha que doideira. E aí eu recebi a ligação, eu fiquei sabendo por telefone, pela minha família ser toda de Santos, né? E aí ele tinha cometido o suicídio lá, no dia 16 de maio. E aí é estranho porque você revisita muitos sentimentos, né? E todos aqueles pedidos que você faz, só que com o tempo você vai entendendo que não é sobre a gente que fica, né? A gente não tem que ter culpa. A gente não tem que pensar do lado culpa, o que eu poderia ter feito mais, o que poderia ter sido feito diferente. Não, porque justamente na cabeça dele, por ele fazer isso, ele estava ajudando a gente. Entendeu? Exato. E o fato de isso ser ajuda e a gente não conseguir explicar o que era a ajuda do nosso lado, causa um mal tremendo depois, assim, porque eu não sei se é comum do ser humano querer trazer para si a culpa das coisas, tipo, eu poderia ter feito diferente. Porque se eu tivesse, eu mesmo, por morar em São Paulo e não acompanhar o dia a dia dele, assim, né, da evolução do quadro clínico dele, que na minha cabeça eu fiquei pensando que eu podia fazer tudo diferente. E é até uma falta de respeito, convenhamos, com a minha mãe, com meu irmão e as outras pessoas que estavam na rede de suporte todos os dias. Quem sou eu para dizer que eu saberia fazer algo diferente do que eles fizeram, sabe? Então, esse primeiro estágio que a gente passa se culpando, ele vai se diluindo e você vai aprendendo a entender um pouco melhor. Falei demais logo de cara? Talvez. Falo bastante. Se eu falei demais logo de cara. Não, imagina. Como ficou a tua família, Matheus, depois? Esse negócio, eu acho que esse sentimento, antes assim, só para comentar, né? Eu acho que é natural essa coisa, porque eu também já perdi, né? Sim. Não é o meu papel principal, digamos assim, né? Mas perdi. Mas acho que é natural sentir culpa, mas é uma coisa que eu sempre reforço muito quando eu converso com as pessoas e converso muito em função do blog e tal, que não é culpa de ninguém, não tem. Apesar de existir, a gente faz a campanha de prevenção, porque tu percebe os sinais, e tu deve ter percebido isso bem, porque passou por duas situações, inclusive.
Mas Sim, se acontecer, aconteceu. Não existe, justamente. não existe culpa nisso, né? Não tem como. Como ficou a situação da tua família depois do. Não, antes assim, só um pouquinho. Esse Sim, período de 6 meses realmente é um período muito, muito curto, né? Entre uma coisa e outra. Teu pai justamente. chegou a ter algum diagnóstico? Então, tudo o que aconteceu, tipo, foi um quadro grave de depressão, né? Tipo, a grosso modo que a gente pode dizer. Mas, e aí eu desço um pouco aqui sobre uma questão que era muito enraizada, assim, que até cada vez mais a gente está falando e eu acho muito pertinente, que é uma questão dessa masculinidade tóxica que gira em torno de tudo, que meu pai sempre foi o cara que conduzia as coisas dentro de casa, ele que tinha a rédea da situação, e por muito tempo ele era um cara extremamente esforçado, assim. Ele tinha dois empregos, um emprego que era o emprego dos sonhos dele, meu pai gostava muito de futebol, é até uma questão muito forte na família mesmo, e ele trabalhava no Santos Futebol Clube, que posteriormente eu vim a trabalhar também, que é o nosso time do coração, e paralelo a trabalhar ao Santos Futebol Clube, ele trabalhava na indústria, que na época começou como Ultrafértil, aí foi passando, atualmente é a Vale. E assim, aí ele tinha essa dupla jornada de trabalho, uma coisa que ele gostava muito, uma coisa que era o sustento, as coisas foram caminhando em paralelo, e dado o momento, assim, as coisas na indústria estavam indo muito bem, que, né, aí falamos aqui sobre as questões capitalistas, que o dinheiro entraria muito mais por esse lado do que pelo lado que você sonha, e essa questão de não querer perder a rédea da situação, de, por mais que tenha os filhos grandes e criados, ainda aquela coisa de manter, de eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar de tudo isso. Meu pai acabou abrindo mão do sonho dele, né? Que seria continuar a sua trajetória como né, preparador físico lá no Santos. E aí mergulhou de fato no mundo da indústria, que é onde ele tinha um cargo maior, as coisas começaram a dar mais certo, só que as cobranças também eram maiores. Meu pai não era um cara muito tecnológico, assim, não gostava muito de aderir às novas tecnologias, e visivelmente isso criou, ele foi criando uma pressão muito grande dentro dele. E ele não deixava isso transparecer em nenhum momento. Assim, o cara sempre bastante fechado, por mais que você possa desconfiar, você não tem certeza, assim. E foi um dia, e ele trabalhava muito de turno, né? Que era entrar meia-noite para sair às 8 da manhã. Isso também era bastante desgastante. E aí um belo dia ele tinha que entrar para trabalhar num turno e ele meio que teve um surto dentro de casa, que até então ele conseguia conter bem as coisas, assim, né? Mas ele, nesse dia, rolou tudo isso, aí impactou. Eu, no caso, não estava, impactou minha mãe e meu irmão. E aí foi o começo do fim, digamos. Porque aí a indústria, no caso, tem que entrar com todos os protocolos de afastamento. Aí um cara que já não está trabalhando com a coisa que ele mais gostaria. Aí ele é afastado das funções. Aí nessa que afasta das funções, você tem que passar por perícia médica. Então, são muitos processos para alguém que definitivamente não queria estar passando por aquilo, e você vai colocando todos esses processos. Cara, isso é um agravante, assim, né? É uma coisa que a gente precisa até entender do sistema num todo, o quanto que essa burocracia, para que você possa, de fato, dar um auxílio para as pessoas, ela também desgasta. Então, você acaba até que abreviando as coisas, a meu ver, assim, né? Porque, voltando a esse processo todo de tu ser afastado, de ter que correr atrás de papelada que você não sabe como correr,
de voltar para o trabalho sob desconfiança, sendo que você também já não está com uma cabeça boa. E aí é um cara que sempre foi muito ligado ao esporte, como eu bem disse, é ser encaminhado para os medicamentos, né? E que ele não tomava. Então, são muitas informações que passaram a fazer parte do mundo dele que não, digamos assim, não era a hora de ter tanto dessa burocracia. É um difícil não ser a palavra. Mas e eu vi que ele não era bom em pedir ajuda. E eu estava, tipo, foi uma época que até, dada a situação, eu passei a ir mais para Santos para ajudar nos processos todos. Sempre fui um pouco mais cabeçudo, assim, da família, então tinha paciência para isso. Só que notava-se que ele estava cada vez mais sem paciência para isso. E aí você já entra numa outra parte do processo todo. Ele ficou muito magro, meu pai não comia, não dormia, ficava andando de um lado para o outro na casa, começou a dizer que armaram dentro da empresa para ele, que isso tudo já era coisa que fizeram lá dentro para destruir a carreira dele, sabe? Tipo, a mente já entrou num processo Tu de diria que paranoia. Exato, de autodestruição, assim. Então ele parou de nos ouvir. Aí ele parou de nos ouvir, parou de comer. No final, assim, ele já tinha parado de falar. Ele nem dialogava muito mais. E aí, dado tudo isso, né, que ele acabou cometendo, a família, ela passa por várias etapas, né, de como ela fica de fato. O primeiro momento, aquele choque, que infelizmente a gente já tinha passado, só que por ser o seu pai, ele é mais doído ainda, né? Então, e aí você fica extremamente impactado, e as pessoas que estavam no convívio mais próximo, que era minha mãe e o meu irmão, que por sinal viram ele, né, no ato, enfim, o impacto é muito maior. Então, eles tiveram traumas que não necessariamente eu passei, porque o meu convívio, por não ser diário ali, né, imersivo, de acordar e dormir com essa pessoa, talvez tenha me poupado de muita coisa. Mas aí foi a hora que, talvez por eu ter sido preservado nesse primeiro momento, eu ajudei muito aos dois a sair dessa. Sim, talvez tenha sido a pessoa que teve condições de ficar mais racional ali naquele momento para lidar com a situação. Olhar a situação por, digamos, por fora, que é justamente por não estar no dia a dia, então eu conseguia ter um pouco mais de calma para ter as tomadas de solução. Assim. A primeira delas foi que onde o prédio, né, onde a gente morava, que é onde meu pai acabou pulando da janela, a gente conversou, os três. Eu tirei a minha mãe de lá, né, ajudei ela a encontrar um novo apartamento, alugamos o que a gente morava, ela foi para um outro, para ter, de fato, essa sensação de recomeço, sabe? De se estar mudando. O meu irmão, ele trabalhou por muitos anos numa profissão que não o agradava, só que até por uma questão de respeito ao meu pai também, e um lado de imposição um pouco que ele tinha, que era muito apegado a questões de saúde e tudo mais. E meu irmão também não conseguia seguir o sonho dele, que meu irmão hoje em dia segue, ainda bem. Meu irmão é professor de jiu-jitsu, e na época ele apenas praticava, e ele não se dedicava de fato ao que ele queria. Hoje, passados esses anos, ele está melhor do que nunca na carreira, que é um motivo de orgulho muito grande, assim, lá dentro de casa. A gente fica muito feliz de entender que as coisas, elas seguem. Elas, de fato, seguem. Que é até
eu no começo eu tinha muito medo até de expressar isso, mas de fato, quando você entende, é sim, tem uma questão atrelada, um alívio, sabe? E o alívio Sim. que eu digo é justamente porque todos os dias a gente achava que isso poderia acontecer. Uhum. Todos os dias. Eu estando perto ou estando distante, para mim era muito evidente que aquilo poderia acontecer. E a Sim, gente que se a algum momento preocupando. tu ia receber uma ligação dizendo que... Justamente. E tem até um código lá em casa, assim, que se minha mãe quer falar comigo, cara, que ela esperneie mandando mensagem falando para eu ligar. Porque se eu pego o telefone, Não tem liga. 4, 5 ligações dela, eu já fico gelado. Eu falo, putz, Sim. o que aconteceu que ela tá agora... Deixa eu acho que alguém batendo panela. Deixa eu só fechar a janela um instantinho. Pronto. O pessoal tava batendo panela por aí. Sim. Voltou. Olha, Mas aí, podemos só isso na sequência. sim. Mas aí, num todo, assim, sobre essas questões do impacto mesmo, é acreditar que tu fez de fato o teu melhor, né? Dado que é uma pessoa que você ama, você sempre vai querer fazer o melhor. E entender que quem fica também tem que se amar, né? E é muito do que eu aprendi, assim, ó. Eu também tinha um espírito muito workaholic para umas coisas, que ao ver dentro de casa uma referência tão grande do que eu não devo seguir, eu consegui tirar o pé também, assim. Aprendi a trabalhar e me valorizar e me curtir mais, e é bom. É um processo muito bom. Tu teve, dentro disso que tu tá dizendo, tu teve algum momento que tu parou assim e tu olhou, eu posso ficar doente igual ao meu pai? Chegou a pensar isso em algum momento? Eu não comigo, mas com o meu irmão. Teu irmão. Com o meu irmão, eu olhava e tinha esses sinais, como eu bem coloquei, de também estar insatisfeito na profissão, de ter os medos. Sinais, né? Sim, eram sinais muito, muito gritantes, assim, dada a realidade que a gente acompanhou. Então, teve momento de se trancar no quarto e não querer conversar com ninguém, e aí... E é muito bom que eu, ele e a minha mãe, a gente tem uma conexão muito forte. A gente se conversa muito, a gente se procura muito. É uma relação de confiança que, nossa, por uma graça a gente tem, porque é uma rede de apoio infinita, sabe? Nossa, isso é fantástico. É uma rede de apoio que, assim, eu confio cegamente nos dois e muito disso, por eu ter observado nele, eu não me dei o direito de ficar, sabe? Meio que na minha cabeça eu estava assumindo uma postura do tipo, olha, se tu ficar doente, essa pessoa também pode deixar de existir, sei lá. Eu falei, opa, peraí. E foi isso, assim. E até uma coisa que eu comentei, que eu falei do meu irmão, ele pegou a faixa preta não tem muito tempo e tudo mais, e vendo todo esse processo para trás, de eu ter apoiado ele a seguir o sonho que meio que ajudou também a colocar a cabeça no lugar, é extremamente gratificante, sabe? Quando você vê que o acreditar na pessoa e a forma como as coisas aconteceram, tipo, te dá aquela satisfação de saber que você tá fazendo certo e que cara, vale a pena Sim. viver, assim. Viver é mó da hora. Sim. É muito bom. É ótimo. Sim. E é lindo isso, porque é muito comum as famílias se desestruturarem, né, depois, assim. O suicídio às vezes acaba com tudo em Sim. volta, né? O Como um meu pai, ele tinha, não tem, né? Ele é de uma família de 5 irmãos.
E era ele, mais 3 e uma irmã. E eles têm um perfil todos muito parecidos, assim, são mais fechados e é interessante, de certa maneira, ver como impactou nesse lado da família, como eles ficaram, diferentemente do meu lado com a minha mãe, que é quem a gente já tinha passado por isso anteriormente. Então, dá uma sacudida. Os irmãos, obviamente, ficam abalados, cada um à sua maneira. Então, tu tem, de fato, toda uma mudança na estrutura, né? Mas Sim, é verdade, a gente está falando do teu núcleo, do núcleo familiar de vocês, mas tem toda uma outra parte que a gente também não sabe como é que ficou ali, né? Que deu uma desestruturada e tal. Exato. Sentiu raiva em algum momento? Ah, sim, sim, sim. Tem hora que passa, porque eu não sei se é o natural das pessoas isso, mas tu quer achar um culpado. A partir do momento que o culpado não foi tu, você tem que falar, não, alguém é culpado nessa história toda. E na minha cabeça, a indústria era a grande culpada de, tipo, cara, você roubou os sonhos dele e foi foda, porque tipo, eu tava em São Paulo, eu estou em São Paulo, aconteceu tudo isso em Santos. Então teve todo o tempo de deslocamento, de sair daqui para ir até lá e ter o choque visual da situação toda. E quando eu cheguei já tinha uma pessoa da empresa lá. Cara, aí eu tava mirando minha raiva nele, assim, sabe? Do tipo, olha que rapidez, vocês já estão aqui, né? E vocês não estavam aqui na hora que deveria. Tipo, não dessa forma divertida que eu tô acabo falando, porque eu já consegui superar tudo. Mas sim, tu sente uma raiva grande, grande. Que e é até melhor, porque até só explanando um pouco mais, é que eu falei, eu falo bastante. Tá bom. Raiva, pelo menos para mim, é um sentimento de mudança, te desperta para querer fazer alguma coisa depois. A raiva ela acaba movendo, pro bom ou pro mal, ela te move. Um sentimento que eu excluí, que é até uma palavra que eu só vou falar para poder exemplificar, mas que eu não tenho, é um sentimento de ódio. Eu não odeio nada. Porque quando você odeia, você desperta um sentimento muito ruim dentro de ti. Sim. Então, se tu exclui essa palavra e tu para de odiar as coisas, você não desperta isso para ti, que é muito ruim. Então, você aprende a lidar com as coisas sem ter que sentir. Mas a raiva foi necessária naquela hora. Ah, sim. É importante, né? Eu acho que nesses momentos, no momento de luto, é muito importante ter um momento Sim. de raiva para elaborar, né, tudo isso. Do teu pai, tu nunca sentiu raiva? Não senti. Eu senti uma outra coisa dele que é muito ruim de sentir, que é pena. Pena é um sentimento muito triste, assim, sentir pena dos outros, sabe? Eu, sei lá, digo por mim, particularmente, quando você sente pena de alguém, cara, você não vê um norte, você tá com pena, você quer, sei lá, você quer ajudar de alguma forma, porque a pessoa por si só, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, quando te bate essa sensação de pena, é que você vê que a pessoa tá entregue a algo que ela sozinha não vai sair. E quanto mais ela tenta mostrar que ela é forte o suficiente para sair disso, você fala, cara, que pena de ti, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Sim. Aí eu tive pena. Mas raiva não. Raiva não. Ele era muito da hora. Eu falava pro Matheus, quando a gente estava conversando antes, né, que eu tive sentimentos confusos, né, quando a gente fechou a live, porque eu imaginei, cacete, né, eu vou representar, sei lá, um símbolo do sofrimento dele, a pessoa que se mata, né, a pessoa que é uma coisa até um pouco arrogante, né, gente? Minar, que eu não tô valendo tudo isso também, não, né? Causar tudo isso. Mas eu achar isso também é muito ruim, porque significa eu desmerecer
não só a minha dor, mas a dor do pai do Matheus, a dor do teu pai, né, Matheus, que deve ter sido... Eu não sei qual é a dor exatamente dele, mas eu já estive ali, eu sei que é uma dor muito, muito forte, sabe? É uma dor insuportável. Quando tu chega nesse lugar de que tu não consegue mais estar no mundo, né? Num ato extremo, não dá para explicar, gente. Não é que nem, tô com dor de dente. Se eu disser pra ti, eu tô com dor de dente, tu vai saber que é uma dor de dente, né? Eu tô com enxaqueca, tu vai saber que é uma enxaqueca, lateja, que tal. A dor da depressão, da doença mental, não tem como. É só quem passou por ela vai saber como é que é a dor, né? Então, não tem como saber. Então, eu acho que é uma coisa, por isso que é uma experiência muito única, né, de cada um. Eu não tô mais constrangida, então. Mas, assim, eu acho que essa tua atitude de compartilhar, te ouvindo agora, porque eu estou olhando aqui o tempo e já passou bastante da hora de ir para os comentários, né? Normalmente eu faço, porque eu estava te ouvindo, e sendo meio egoísta aqui com a galera, desculpa aí, gente. Porque é muito importante, sabe? Eu acho que se eu tivesse ouvido isso anos atrás, teria feito muita diferença para mim. De verdade. Poxa, que demais. Eu até queria, eu não sei se dá, já está toda a dinâmica do programa. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho muito foda você sendo uma sobrevivente, assim, porque quem não entende, não entende mesmo, né? E você ouve coisas pejorativas do tipo, não tem dessa de tentar se matar. Quem quer se matar vai lá e consegue. E eu discordo disso e eu queria te perguntar como se você já teve que lidar com esse tipo de questionamentos, já ouviu isso das pessoas e como que tu lidou com isso? Já. Não, primeiro que sempre só, se quisesse se matar, tinha se matado, tá só querendo chamar atenção. Às vezes é mesmo, gente, às vezes que é só chamar atenção. E se tá querendo chamar atenção porque tá sofrendo alguma coisa, então vai lá e dá a atenção que a pessoa tá querendo chamar, que a pessoa tá querendo, tá pedindo. Sabe? Porque às vezes ela tá sofrendo tanto que ela não consegue pedir ajuda, né? Ela tá numa situação que o único jeito dela é aquele. Assim, eu nunca tive nenhuma atitude, uma reação ao preconceito de ir lá e encarar e tal, assim, individualmente, né? Hoje eu sou uma ativista, digamos assim. Mas sempre fiquei com muita vergonha, neguei. Então, tinha algumas das vezes que eu tentei suicídio, eu depois negava, dizia, não é, nem tentei, não queria, eu sabia que não ia, sabe? E, na verdade, não é. Qualquer coisa que tu faça sabendo que pode, mesmo que tu pare no meio, tu tentou, né? Atentou contra a vida. 2012 eu tinha 33 ou 34. 33. Não tinha feito 34 ainda. E então, nas três primeiras eu não tinha ido até o fim, eu não tive coragem, eu sou muito cagona também, tive sorte por isso. Mas na última, e aí é uma coisa curiosa que tem, na última, eu não queria, a última foi pra valer, eu não queria morrer, na verdade, eu só queria assim, eu queria que tivesse um lugar no espaço-tempo que eu pudesse ir, quando tudo passasse, eu voltar pra onde eu tava, boazinha, sabe? Sem crise, lá direitinha, alegre, feliz como eu sempre fui. Só que não dava, não tinha, e eu não conseguia mais ficar ali daquele jeito que eu tava. Então eu fiz arrisquei um negócio lá, não vou fazer tutorial aqui, que eu tinha uma chance muito grande de não voltar, né? Passei um tempo e sobrevivi, tô aqui hoje contando essa história para vocês. E era uma forma era um pedido de ajuda, era uma forma de passar dor, aquilo ali, né, foi... Acho que só quem sabe disso, acho que é minha psicóloga. Eu encontrei ela depois disso, na época eu tava sem terapia,
E eu tô com ela até hoje, Silmara. Eu lembro que eu cheguei no consultório dela, eu falei, é minha última tentativa, se não der certo contigo, já era, não vou mais tentar ninguém, que eu não vou ficar contando minha história de novo, não aguento mais. E estamos juntos até hoje. E na última crise que eu tive, que foi no ano passado, essa não teve essa de acabar com a dor, não. Eu tive vontade de morrer mesmo. Aí eu falei assim, daí eu falei, aqui não tem nada mais, tipo, eu não acredito no futuro, tipo, o planeta vai acabar. Era assim, não era coisa, sabe? Não é tipo, eu tô sem grana. O planeta vai acabar, a humanidade é uma merda, e quero morrer e não tenho mais, não sei o que fazer. Então, essa crise que foi a pior, que era que eu queria morrer mesmo, assim, o que eu fiz? Eu fui até o CAISM e falei, cara, eu preciso ser internada, porque eu tenho medo do que eu posso fazer comigo, porque eu quero morrer. E eu tenho medo do que eu posso fazer. Então, o que é isso? É porque eu sou foda? Claro que não, sabe? Talvez eu tenha sido mais foda, inclusive, lá em 2012, de ter sobrevivido. É a diferença de uma pessoa tratada e uma pessoa que não está tratada, que está com um diagnóstico errado, que passou por uma série de problemas, sabe? Como o teu pai passou, burocracia, sabe? Que não teve um atendimento mais humano, sabe? Essa é a diferença. Eles não me internaram, e aí eu acho que rolou isso de achar que foi manipulação, sabe? Não tá tão mal assim, sabe? Se tivesse mal, não tava aqui. Acho que rolou isso, mas também aí me obrigou a ficar tentando buscar ajuda e eu fui saindo da crise com a ajuda da minha psicóloga, ela me orientando, e minha médica. E é uma batalha, mas eu não me imagino hoje mais, eu não posso dizer que não vou tentar. Não posso, porque seria anticientífico, né? Até porque o planeta também tá mais feio do que antes. Exatamente. E é um negócio muito irracional, assim, mas eu não me imagino mais naquela situação lá de 2012, sabe? Não vejo. Então, por isso que eu acho que é importante essas conversas, sabe? Porque as pessoas, para as pessoas verem que é possível, sabe? Procurar tratamento, conversar, procurar quem já passou por situações semelhantes, sabe? Ou às vezes também, para quem não tem nenhum problema, identificar em quem está perto, porque não acontece só com os outros, sabe? Às vezes está muito perto de ti, que não está vendo. Justamente. Então, justamente. Não é tão difícil de você prestar atenção no outro, assim. Sim. Sabe? É bom, é importante pra caramba. Gente, vamos ver o que esse povo quer falar com a gente? A gente esqueceu da galera lá. Tá tão bom o papo, gente. Tá, né? Eu esqueci completamente. Vamos ver. E aí, Carol? E aí, gente? Tudo bem com você? E aí, Matheus, tudo bem? Tudo certo. O pessoal tá animado por aí? O pessoal tá, vários comentários, várias perguntas. Eu tô aqui emocionada, tem mais gente aqui emocionada também. Muito maravilhoso o papo aí. A gente ficou se perdeu conversando aqui, mas tava muito bom o papo. Desculpa aí, galera. Mas desculpa enfim, não, tava bom. Tanta coisa importante. Eles também curtiram. Com certeza, e tanta coisa importante assim foi dita por vocês e o pessoal aqui também comentando, eu morrendo de vontade de comentar também. E eu vou fazer o seguinte, então, pessoal, eu vou focar nas perguntas e tentar ver perguntas assim que não, de alguma forma, nenhum de vocês dois responderam. Vou pensar nessas primeiro e aí quem vai ver como a gente vai no tempo, pode ser? Pode ser. Beleza, então, muito bem. Matheus, a gente tem uma pergunta da Eunice Santos. Nice está aqui com a gente. Uma super parceirona também do blog, da página, da live e tudo mais. Que legal. Olha só, gente, a Eunice fala assim, que ela tem conhecimento de alguns grupos, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui ela não sabe, mas que acolhem e se organizam para auxiliar pessoas que, num processo que eles chamam de passagem.
né? São pessoas que se propõem a prestar assistência emocional, até mesmo fornecer remédios e ensinar modos de se suicidar. Ensinar a outras pessoas, né? Por conta do sofrimento profundo de doenças graves, né? De depressão também, que é uma doença gravíssima. Então, eles decidem se suicidar e tem esses grupos. Vocês têm conhecimento sobre isso? E também, a Eunice pergunta, o que vocês pensam sobre isso? Você quer falar primeiro, Lucas, ou você quer fazer? Pode falar, Matheus. Assim, eu tinha ouvido bem por alto, tá? Não sou profundo conhecedor. Já tinha ouvido alguma coisa, não sabia que chegava... tinha essa riqueza de detalhes e tudo mais. E é um pouco confuso, tá? Eu lhe digo por quê. Porque, assim, particularmente, eu, Matheus, tendo visto tudo que aconteceu e tudo mais, eu entendo esse tipo de grupo existir. Eu entendo. Mas eu não acredito que seja essa a solução, sabe? Eu entendo a questão de fazer a transição, de ser algo melhor, mas gente, vamos procurar formas não tão... formas de não abreviar, assim, porque foi o que eu falei, ser feliz é da hora. É bom, é legal viver, permanecer por aqui. Então, antes de, sei lá, talvez propor algo nesse sentido, eu insistiria no esforço de tentar trazer essas resgatá-las, né? Porque da mesma forma que por uma infelicidade na minha família isso não foi possível, eu sei que em outros lugares, em outras famílias, isso é possível. Eu tenho casos de amigos que sofriam de depressão profunda, que até um deles, o Daniel, que eu estava comentando com ele ontem, ele até divulgou o link da live hoje, que as pessoas usam vai se tratar como algo ruim. Gente, é um conselho maravilhoso. Se mais pessoas estivessem se tratando, a gente precisaria menos ainda de atitudes como essa, de ajudar o encaminhamento. Não, gente, vamos identificar no começo a ideia e vamos se tratar. Vamos se tratar, e o se tratar é tipo tratar melhor um ao outro também. A gente vive tempos pandêmicos, e não só os tempos pandêmicos, mas tempo de muita antipatia, sei lá, as pessoas... o pessoal é muito agressivo uns com os outros hoje em dia, tipo, é muito difícil ser tolerante e com o advento tecnológico que são as redes sociais, que causa tanta ansiedade, tanta coisa nas pessoas, que é bom você ter um momento, é bom você tentar parar, é bom você se tratar. Então, que mais conselhos como esses de vai se tratar, eles sejam mais comuns, né? Para a gente não precisar desse tipo de coisa. Uhum. Tem uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela trabalha com cuidados paliativos e para doenças graves. E ela é ótima, procurem ela nas redes aí e tal. Ela ajuda as pessoas a morrer. É outra situação. A pessoa não quer mais fazer tratamento e ela não quer sofrer com prolongamento da vida e tal. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco, um testamento vital, para não prolongarem minha vida artificialmente, em caso de doença e tal. Eu não acho legal, não acho bacana. Em caso de um sofrimento mental, gente, aí é isso. O Matheus falou, eu concordo com tudo, ou com outra situação, sei lá. Passa. Imagina se eu tivesse morrido em 2012. Pois sabe? Justamente. E passou, sabe, gente? Porque é por isso que no ano passado, sabe, tipo, eu queria morrer e eu não... Sabe, eu fui contra todos os meus pensamentos, instintos, fiz outra coisa, sabe? Então,
Não acho bacana, não sei se é o que eu tô pensando. Tem um pessoal aqui dizendo que ainda bem que você é cagona, Lu. A Nath, a Lu. E eu também, né? Deixa eu ver. Seguimos as perguntas. Ó, Vai lá. vou mandar 2 perguntas aqui da Nath para o Matheus. A Nath, nossa amiga, a Natália Martins, dona. Então, o que a Nath está perguntando aqui? A primeira pergunta Nath dela. que nos apresentou o Matheus. A Nath que fez a conexão. Muito bom. A primeira pergunta da Nath é o seguinte, né? Se você usou alguma rede de apoio, qual foi essa rede de apoio? Até como sugestão para quem já enfrentou, está enfrentando isso, né? A mesma situação, quem a pessoa poderia acionar, né? Se você usou de uma rede de apoio, como foi esse processo? E a outra pergunta da Nath, Matheus, é o seguinte, deixa eu localizar aqui, se já aconteceu de pessoas te procurarem para pedir ajuda após você abrir o seu relato publicamente, relato pessoal, né, quando você começou a tornar isso público. Então, são essas 2 perguntas da Nath. Qualquer coisa a gente repete aqui, Matheus. Sim, não, mas acho que eu peguei. Nath, muito obrigado por ter nos apresentado, né, em primeiro lugar, porque esse papo está muito legal. Quanto à rede de apoio, a minha rede de apoio, no final das contas, foram os meus amigos, assim. Eu tenho os mesmos amigos há muitos anos, lá de Santos e tudo mais, e é engraçado, porque essa proximidade a gente era basicamente uma grande família, porque todos os meus amigos sempre tinham muita participação. Cresci com um amigo que eu tenho, a gente está junto até hoje, que eu conheci no maternal. Então, essa foi a minha principal rede de apoio. E eu não sei se eu sou fora da curva nesse sentido, mas, de certa forma, eu tenho a cabeça muito boa, sabe? Porque foi meio como eu estava contando lá no começo, de entender toda a situação que eu estava inserido e sabendo que assim, essa parte alegre que eu tenho, ela poderia ser, sim, a transformação para quem está ao meu redor. Então eu valorizei muito mais isso e procurei nos meus amigos, sim, essa rede de apoios. Tipo, eu sou muito grato por ser um cara querido que tem muitos amigos ao meu redor e eles foram essenciais nessas horas. Porque, por exemplo, esse que eu citei até, o Daniel, eu nunca passei por acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas eu encontrei na meditação, eu medito já faz um tempo, encontrei na meditação a forma de eu equalizar as coisas que giram aqui dentro. Só que o Daniel, toda terça-feira, se não me engano, ele ia ao psicólogo que era na esquina de casa. E aí, quando ele saía, ele falava, quer tomar uma cerveja comigo? Eu falei, toma uma cerveja contigo. E aí a gente ficava, tipo, conversando sobre coisas que ele disse lá, coisas que eu pensava, e meio que ia guiando, assim, as coisas, sabe? Para eu me entender. Então, a grande rede de apoio acabou sendo eles. Eu não conheço, não sou um profundo conhecedor sobre, mas se eu descobrir alguma, eu também posso dividir com as pessoas. E referente à segunda pergunta, peraí que eu vou resgatar, se as pessoas me procuraram, correto? Sim, se estão te pedindo ajuda, como é que tá isso? Depois de se tornar a história pública? Isso foi interessante, porque eu, por ter participado do Esquizofrenóias, que foi o programa da Amanda, que tem grande visibilidade, é um podcast incrível, por sinal, se as pessoas ainda não ouviram, ouçam, que é muito bom. Por ter grande visibilidade, ela até me disse isso antes. Ela falou, olha, a gente vai conversar, você vai notar que algumas pessoas elas vão te procurar, tá? Isso é meio que natural. Tipo, as pessoas vão ouvir, elas vão se identificar com a sua história e elas vão te procurar. Uma coisa que você tem que ter em mente, sabendo que isso vai acontecer, fique tranquilo,
que tu não é profissional e mantenha-se não sendo profissional, sabe? Mas o que é muito legal, porque dado esse conselho que ela me deu, que eu já fiquei preparado, as pessoas vieram até mim, sim, contaram suas histórias, e não só pessoas distantes, assim, tipo, pessoas próximas que você nem imagina, que é justamente o que a gente estava falando, que, sei lá, pessoas com quem eu trabalhei, que estão num momento muito difícil da vida, muito difícil, que são aquelas pessoas que falam assim, cara, nunca imaginei que isso podia acontecer contigo, que é uma pessoa alegre e tudo mais. Tipo, gente, acontece comigo, acontece com todo mundo, e as pessoas vinham sim dividir, e eu me colocava, eu falei, olha, eu não sou o profissional nessa situação, mas poxa, se você precisar de um apoio, de alguma coisa, a Amanda mesmo tinha compartilhado serviço grátis de psicólogo, alguns outros serviços disponíveis, assim. E só que numa dessas pessoas nem queriam isso, sabia? Elas queriam basicamente saber que elas estavam sendo ouvidas. E se você se solidariza com isso, você mostra, né, que você tem empatia, que você quer de fato que ela saia dessa, tu não precisa ser profissional para querer o bem de outra pessoa. Então eu me coloquei sempre disponível a querer o bem dos outros quando eles me procuravam, e isso por si só já é bastante gratificante, porque eu li comentários lindos, tipo, caramba, eu aqui pensando que eu estava numa pior, e aí eu vejo um cara que nem você que fala essas coisas, que gratificante. E entre outras coisas que eu acabei lendo e ouvindo, que deixou o coração quentinho. Vale a pena. Gente, acabou o tempo, passou 2 minutos já. Como é que tá aí, Carol? A gente tem mais alguns comentários, mas também acho que dá para fazer mais umas 2 perguntas. Mais 2 comentários e 2 perguntas. O que vocês acham? Como é que você tá, de tempo, Matheus? Por mim, tranquilo, gente. Tô com Galera, aí, vários será nada que para aguenta? fazer. Vamos mais uns 10, 15 minutinhos? 10 minutinhos? 15? Pode ser? Vocês topam? Sim. Tem nas Vai lá, perguntas, Carol. a gente responde aí. Manda lá, manda ver. Certo. Então, gente, olha só, a Bruna Acabou o papo, Sartori. né? Tá, muito bom mesmo. Útil, bom né, contar história. gente? Útil. Quando história porque tá bom, A Bruna Sartori, gente, ela pergunta, né, assim, tem 2 perguntinhas dela. Como agir diante... uma pergunta da Bruna, mas da Elisa, desculpa, juntei na Bruna, mas são perguntas, assim, que acho que dá para fazer aí uma conexão entre elas. Olha só, a Bruna pergunta, como agir diante de pessoas que tentam suicídio? E a Elisa, nossa amigona também, o que a gente fala para um sobrevivente? Além de dizer que a pessoa não tem culpa, o que é bom, o que se deveria falar? Então, essas 2 questões, Lu, Matheus. O que você quer falar? Fala você primeiro. Você quer que eu fale sobre... Isso. Acho que eu entendi que elas estão falando... Isso, da Bruna é o seguinte, como agir diante de pessoas que tentam suicídio, e da Elisa, o que a gente fala para um sobrevivente, além de dizer que a pessoa não tem culpa. Sim, tá, o que eu tô entendendo que é a mesma pergunta, né? Praticamente da pessoa que sobreviveu a uma tentativa de suicídio, que tentou suicídio e sobreviveu. Tá, meninas, se não for, vocês falam aí, tá? Não, gente, primeira coisa é não julgar, né? Que é não julgar, não dizer que tem culpa, né? É não julgar, ouvir a pessoa. Eu acho que é um pouco na linha do que o Matheus estava falando antes. A pessoa às vezes ela não quer ouvir nada, ela não está esperando uma resposta da gente, ela só quer falar, ela só quer alguém que a escute. Então não precisa se preocupar em ter uma resposta para a pessoa, em resolver um problema para ela, não precisa, às vezes é só ouvir e encaminhar ela para um serviço apropriado profissional, né? Porque a gente não é profissional, a gente pode fazer isso, escutar, dar amparo, né? Amparar, eu acho que ser empático com a situação da pessoa, acolher
e encaminhar para um profissional que vai poder dar um tratamento adequado para essa pessoa. Com certeza, 96% de chance dela precisar de um tratamento para uma doença mental. Acho que um ponto muito importante, que até eu comento com as pessoas hoje em dia, é uma etiqueta, tá? Fica uma de etiqueta, porque isso já é tradicional. A gente banaliza demais a morte no dia a dia, mas aí quando tem que falar sério sobre morte, é outra coisa, né? Porque é aquela coisa do tipo, ai, se fizer tal coisa, o cara vai pular da janela. Ai, não. Então você vai, então por que você não pula na frente do trem? Que não sei o que. Sabe, essas piadas que estão constantemente no nosso dia, do tipo, ai, queria empurrar esse fulano pra. E, gente, isso basicamente ofende tanto quanto, assim, digo isso no meu caso, tá? Quanto piadas de mau gosto, digamos assim, no âmbito geral, sabe? As pessoas não sabem que por vezes elas estão ofendendo alguém, entendeu? Que é muito disso, de como que a gente se porta em sociedade para parar com essa banalização, entendeu? Tipo, se a gente parar por esse lado de fazer esse tipo de piada, que, gente, e até cito isso porque foi um caso que aconteceu comigo. Eu, numa reunião de trabalho, sei lá, 3 meses depois que meu pai tinha falecido, em questão de 1 hora, fizeram 2 piadas referentes a, ai, se eu mostrar isso pra fulano vai fazer o quê? Pular da janela? E tipo, então as pessoas, elas nem têm noção que esse tipo de comportamento, ele é extremamente nocivo e ele precisa mudar. Também, eu tive seríssimos problemas que quando meu pai faleceu, eu namorava, e aí tempos depois eu terminei, e cara, você tem um trauma tão grande referente a isso, né, de quando você vai se aproximar das outras pessoas e tudo mais, e o medo de quando a pessoa começa a se aprofundar na sua vida, ela descobre que você tem uma família problemática, sabe, que você tem todo esse... E é difícil você voltar a se relacionar com pessoas, você dar espaço, você se abrir, é muito difícil. Então, talvez essa pequena etiqueta no dia a dia já é de grande transformação, gente. Vocês não têm noção, muda muita coisa. Nossa, e às vezes, né, a gente engole para não ser a pessoa antipática ali. Justamente. Nossa, é muito horrível. E aí depois tu vai para casa e senta num cantinho e chora, né? Você passa por aquela situação de tipo, cara, você se sentiu agredido. E a pessoa não tem noção e fala com a maior naturalidade do mundo, porque ela não sabe que possivelmente do seu lado tem alguém que já perdeu uma pessoa na família por esse tipo de situação, ou se uma pessoa já tentou também. Então banaliza-se demais a situação e você, né, aí fica difícil. Horrível. Eu lembrei de uma outra coisa só. O Matheus falou alguma coisa que eu lembrei também. Importante também, respeitar a autonomia da pessoa. Extremamente. Passar a tratar a pessoa que nem, tipo, ali ó, a pessoa que... O suicida, agora. Botar um rótulo na pessoa. Já é bastante estigmatizado, né? Não precisa mais... Tipo, tranca no quarto, amarra na cama, porque senão a pessoa vai tentar de novo... Exatamente. Não dá, gente, sabe? Não dá. Tem que respeitar a autonomia da pessoa. O máximo que tu vai fazer vai ouvir, né? Vai cuidar no sentido de acolher, mas não vai poder impedir a pessoa de sei lá, de usar as facas, sabe? Essa coisa tem muito isso, né? Esse excesso de zelo que isso diminui muito a pessoa. Não ajuda, prejudica. Total. Acho que é sempre importante, assim, estar acompanhada de um profissional também, né? Se tiver alguma dúvida, assim, se a pessoa se trata, buscar conversar com quem está junto com a pessoa acompanhando também, para não, enfim, dentro do que é possível, né? Fazer o mais adequado nesse momento, porque é super difícil também, mas para que a gente não esteja sozinho, quem está junto não esteja sozinho também. Gente, a gente tem um comentário aqui super, super importante. Olha só,
O Rogério Villanova Júnior, irmão da Gabi, o Júnior, irmão da Gabi, um amigo nosso de muito tempo, Matheus. Nossa, legal te ver por aqui. E olha só, super acolhendo o Júnior aqui, né? Ele falou que está com depressão, que parece que a vida não tem mais sentido. Ele não pensa em se matar, mas às vezes queria morrer, né? Ele só não acha nenhum grupo de apoio e, enfim, ele botou aqui, sei lá, é difícil falar. Então, o Júnior, ele tá nesse momento, assim, não é vontade de se matar, é deixar a vida, assim, né, que a vida passe de alguma forma para parar o sofrimento, de repente, que foi o comentário que alguns fizeram aqui também. Às vezes não é a vontade de se matar, mas é vontade de que o sofrimento passe. Eu espero que tenha contemplado aqui sua pergunta, Júnior, e a gente lembra de ti, com certeza, absoluta. E que vocês têm algum comentário, Matheus e Lu? Que ele primeiramente mantenha calma, né? Sim, são momentos difíceis, acho que também os tempos que estamos vivendo, eles não ajudam muito, muita incerteza, muita coisa ruim acontecendo lá fora. Peço que mantenha a calma, que esse primeiro passo que ele já deu já foi extremamente importante. Por mais que ele considere difícil de falar, ele já falou, né? Então, assim, meio que resgatando tudo que a gente disse por aqui, assim, não tenha medo de se expressar, não tenha medo de procurar ajuda, que seja, assim, não somos profissionais, como bem colocamos no começo, mas certamente a gente quer que a sua dor, ela passe. Então, se pudermos, né, como pessoas, te ajudar de alguma maneira, sempre com pessoas assim. Só para falar para vocês, o pessoal aqui também está respondendo. O Alessandro Boeira fez uma recomendação aí para o Júnior nos comentários, de uma clínica que é lá perto também, que é perto de Hora, Júnior, pode ser uma opção também, dá uma olhada aí. Valeu, Alessandro. Não sei se a Lu quer comentar alguma coisa. Não, ele perguntou se a gente lembrava dele. Júnior, claro que lembro, cara. Como é que eu vou lembrar? A gente se criou nas cachoeirinhas lá junto, nas quebradas. Cara, nossa, sério, assim, só assina embaixo do que o Matheus falou e a gente tá sempre aqui também para conversar, sabe? Chama, não tá sozinho, não precisa ficar sozinho, não tem porquê. E que bom que tu conseguiu te abrir e chama a gente, sabe? Isso passa, vai passar. E eu acho que isso deve ser mais ou menos aquilo que eu tinha falado antes, né? Assim, que bom que se tivesse um buraco aqui, né? Um espaço que a gente pudesse entrar e depois sair em outro canto, voltar para o mesmo, mas não dá. Então a gente tem que esperar passar. E aí, pessoal, como vamos? Luto quem manda? O que tem aí? Vamos lá, temos mais 2 minutos. 2 minutos? Bom, então assim... Eu sou muito mole, vou deixando passar. Desculpa, gente, tá, eu já vou terminar. Tá, vai lá, o que tem aí, como é que tá? Eu quero colocar, assim, né, a Michelle Rocha, nossa amigona... Vai encerrando. Ela trouxe, né, tratamento é tão importante, ela está emocionada com o nosso papo aqui, né? E também o Alessandro coloca, ainda bem que há tratamento psicológico, psiquiatra, e que tenhamos acesso. Ainda bem que há toda uma rede e ainda bem que há o sala de espera. Obrigada, valeu aí, Alessandro. Obrigada. Muito bem. Bom, o pessoal está elogiando aqui também. Eunice Nascimento coloca quadro lindo. Eunice faz aquela pergunta de novo, né, Lu? Que ela sempre faz, tu não responde. O que tem dentro dessa caneca? Eu vou fazer um desafio. Vou me desafiar. Não existe isso de se desafiar, né? Não, na última live, que a gente não decidiu ainda, vou decidir com vocês quando é que vai ser a última, vocês vão decidir, a gente vai fazer uma coisa ainda bem bolado, porque não acabou a quarentena e a gente não vai flexibilizar, então a gente vai até o fim.
Aí eu vou fazer o que tinha todas as lives, em cada live o que tinha dentro da caneca. Boa. Boa. Ô, gente, falando nisso, assim, né? A gente estava falando antes, né, que, enfim, os tempos que a gente está vivendo também não tão fáceis, né? Às vezes bate uma bad que tá todo mundo que está posto aí. Teve vários fora Bolsonaro aqui também nos comentários quando começou o panelaço aí, viu? Então, nessa live pode, né? Nessa live pode, né, gente? Pode. Ai, que bom, gente, ouvir isso. Às vezes eu fico com medo. Acho que é isso, então. É isso, Lu. É? Mas só assim, a Nath botou que é cachaça, com certeza. Ela vai querer ganhar depois, ô. Quem pode dizer, né, gente? Não digo que Sim. não. Deixa o suspense por enquanto, né, Lu? Tá no Ai, ar, gente. deixa no ar. Tá. Ai, gente, nossa, que papo gostoso esse. Matheus, recado final pra galera? Olha, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história, que não é uma história com final feliz, né? Numa parte, mas ela segue sendo construída de um jeito muito alegre, assim. Dá para sobreviver, sim, a tragédias como essa, porque viver é mó legal, gente. Acho que é esse o recado no todo que eu passo, assim, insistam, porque vale a pena, assim. E se precisar de ajuda, procurem profissionais. E a gente pode tentar ajudar de algum jeito também. Carolzinha? Acho que é isso. Estava pensando aqui agora, assim, difícil fazer esse papel de comentar, principalmente, né, Lu, enfim, da nossa relação aí, não querer também fazer os meus comentários, também trazer as minhas coisas, mas acho que a gente pode pensar nisso até mais pra frente, de repente, né? Podia. Agora não, né, que agora tá acabando. Não, agora não. Não, Lu, não, agora não. Mas mais pra frente, sim. E obrigada, Matheus. Obrigada mesmo pela participação. Não participação, por fazer junto aí, né? Eu que agradeço. Foi Foi a sala muito de legal. espera de hoje. Muito obrigada. Um prazer imenso, enorme te conhecer também. Valeu, gente. Disponho. Gente, acabou. Bom, a gente, semana que vem não tem, semana que vem é 14, né? Semana que vem, dia 14, não tem, dia 21 tem, a gente vai falar de novo sobre suicídio, né? Para fechar o Setembro Amarelo. Mas ao longo do mês todo aí a gente vai ter materiais no blog, nas nossas redes sociais, acompanhem, mandem mensagens, perguntas, a gente vai atender também. Acompanhem a gente vai estar tratando. E a gente tem o ano inteiro lá no blog a sessão Setembro Amarelo também, tá? Vocês podem acompanhar e a gente trabalha isso o ano inteiro, não só no setembro. E não esqueçam de mandar fotinhos pra gente, que a gente adora. Fotos com fitinha. Quem não tiver fitinha... quem não tiver fitinha também pode. Dá pra ver? Aí. Pode mandar um ponto e vírgula. Eu gosto bastante desse... já falei demais. Já passamos bastante tempo. Depois eu explico o que é o ponto e vírgula. Matheus, muito, muito obrigada. Eu amei essa conversa. Foi maravilhosa. Que da hora. E é ótimo, assim, parabéns por ter essa força, por conseguir sobreviver dessa forma e obrigada por compartilhar essa história com todo mundo e pessoalmente obrigada por compartilhar essa história comigo. E eu queria ler uma mensagem. Eu queria ler uma mensagem que eu nunca tinha lido uma mensagem parecida, de agradecimento, por último, que é da IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Eles terminam um folheto, assim, o texto completo está lá no blog, que eles dizem o seguinte: todos os dias perdemos muitas vidas para o suicídio e muitas outras são profundamente afetadas por suas mortes. Agradecemos a todos os que enfrentam os desafios da ideação suicida e a todos aqueles que perdem entes queridos por meio do suicídio.
A gente fica por aqui com esse agradecimento aos sobreviventes, tá bom? Gente, Valeu, boa semana gente. pra todo mundo. E a gente se vê no dia 21 de novo, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo, gente. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau.